Paz, queridos. Pode tomar assento, fique à vontade. É um privilégio, né? Para quem não me conhece, eu sou filha do pastor Carlos e da pastora Cida. Hoje eu posso dizer que é um privilégio, né? Muito especial ser criada num ambiente saudável, num ambiente bíblico, aonde acho que tanto o Vitor quanto eu, posso falar por ele, né? Já que estou aqui, mas eu me sinto privilegiada por ter crescido ouvindo a palavra de Deus, por ter crescido, tido a oportunidade de ir para o seminário junto com eles, ficado lá dos 12 aos 16, uma fase tão ímpar da vida de um adolescente. Lá estava compartilhando com outras pessoas, ouvindo sobre Jesus. E hoje Deus tem me dado a oportunidade de ministrar a palavra de Deus através do meu trabalho pelo Brasil todo. E hoje estamos aqui juntos, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 3, versículo 16 até o 17. O tema que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês é a verdadeira identidade. Se tem algo hoje que tem mexido comigo, tem de uma certa forma incomodado o meu coração, é o quanto as pessoas elas têm perdido a sua identidade de quem elas são em Deus. Amém? Todo mundo achou? Em Mateus 3, o versículo 16 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Amém? Tudo começa com o ser. Você sabe quem você é em Deus? Quem tiver a oportunidade de anotar algumas coisas em bloco de notas, quem trouxe algo para anotar, anote algumas perguntas como uma forma de sugestão para você refletir depois em casa, porque se tem algo, né, uma expressão que o pastor Carlos usa muito e que ela é muito real, é que nós somos a geração cabelo ao vento. Uma geração que está sempre correndo e não tem tempo para refletir. Muito menos em si mesmo, quem dirá sobre as coisas que nós somos acometidos. Hoje nós vivemos um tempo de grandes distorções na nossa identidade. São nos outdoor, são nos posts, nos filmes, nos seriados. Tudo é pregado sobre uma visão de quem você é. Nós vamos falar sobre 5 distorções que muitas pessoas vivem sem saber. A primeira distorção, e uma das mais populares, é achar que você é o que você faz. Somos a nossa função, somos a nossa profissão. Então, por exemplo, eu sou enfermeira obstetra por formação. Eu me resumo, é como se eu fosse somente aquilo que eu estudei para ser. Com isso, a minha identidade ela acaba sendo firmada a partir das coisas que eu realizo. Muitas vezes, os próprios pais que estão aqui comunicam isso aos filhos. Você vai ser alguém se você fizer medicina, se você fizer direito, se você fizer... E automaticamente muitos são criados desse ambiente e de repente você foi um deles. Aonde muitas vezes você não foi o que os seus pais, né, desejavam ou gostariam. E hoje lá no seu coração, no seu íntimo, você às vezes pensa: eu acho que eu não sou alguém que eu deveria ser porque eu não fiz o que os meus pais desejavam. Então pense sobre essa primeira distorção. A segunda distorção: eu sou o que eu tenho. E isso de fato, hoje a gente sabe que é uma realidade. Hoje já não basta somente o ser. Para muita gente o importante é ter. Existem pessoas que escolhem amizades, escolhem mesas para se sentar, não por quem as pessoas são, mas por que elas têm e o que elas podem oferecer. Essas pessoas acham que elas são a conta bancária. Quem aqui já não ouviu histórias como: fulano de tal perdeu tudo e acabou tirando a própria vida? Essa pessoa, de fato, ela acreditava que ela era somente a sua conta bancária. Esses dias eu fiz um atendimento para uma adolescente. E eu atendo a partir de 14 anos. Eu trabalho com a questão da sexualidade, sou terapeuta.
E Deus tem me dado a oportunidade de atender pessoas hoje presencial aqui em Tubarão. Tem muitas que não são daqui, mas viajam para vir. E pessoas do mundo todo. E eu atendo a partir de 14, mas essa mãe me pediu para ser aberta uma exceção. Afinal de contas, essa menina tem 12 anos, ela está no 3º parceiro sexual. Essa mãe pediu socorro. E quando eu estou frente àquela adolescente, eu fui fazendo várias perguntas e, de fato, parecia que eu estava com uma adulta na minha frente, não uma criança de apenas 12 anos, uma adolescente. E num determinado momento da nossa conversa, ela olha bem nos meus olhos e ela fala: tia, eu tenho tudo. E eu percebi que o celular dela, acho que era o último iPhone, eu percebi que ela estava com roupas bonitas, e ela falou: se eu quiser ir agora no shopping e comprar a roupa mais cara que tiver lá, eu tenho condições para isso, eu tenho um cartão com valor ilimitado. Mas eu não tenho o que eu mais preciso. Eu queria muito ter a atenção do meu pai. Para vocês terem uma ideia, o próprio Ministério da Saúde, a Unicef, todos os locais que se preocupam em trazer prevenção à educação sexual, à prevenção ao abuso sexual infantil, eles estão reconhecendo que uma das maiores justificativas à iniciação precoce da sexualidade está se dando a ausência paterna. Essa menina provou que não importa essa distorção do ganho, de eu ser o que eu tenho e não de fato ser o que eu sou, porque ser órfã de um pai vivo realmente é uma distorção de imagem. A terceira distorção é achar que eu sou o meu desempenho. Se eu sou o melhor funcionário do meu trabalho, então eu tenho uma identidade feita. Se eu tiro 10 na escola ou na universidade, então eu sou ótimo. Mas se eu tiro 0, eu sou burro. E, infelizmente, quando a gente trata da distorção do desempenho, a gente precisa falar sobre o perfeccionismo. Eu não sei se vocês sabem o que é, e eu trouxe até a definição para a gente, exemplificar e ficar um pouco mais claro. Perfeccionismo é a atitude ou a disposição de exigir de si mesmo ou dos outros um desempenho sem falhas, com padrões elevados e de muitas vezes irreais. Quem tem esse problema com perfeccionismo são atacados diretamente na sua identidade, afinal de contas, nada do que essa pessoa faz para Deus é bom. Nada do que ela faz para ela mesma está bom. Na nossa fé cristã, a gente precisa reconhecer que a perfeição humana ela não é alcançável por esforço próprio. A Bíblia ensina que a graça, somente a graça de Deus nos basta. E que a perfeição está em Cristo e não nas nossas obras. O perfeccionismo muitas vezes está ligado ao orgulho, à autossuficiência, enquanto o Evangelho, o Evangelho ele nos chama à humildade. A dependência de Deus e a aceitação do processo de santificação. Quantas pessoas eu tenho tido a oportunidade de conhecer nesses lugares que eu vou? E quantas pessoas estão com o coração duro? Quantas pessoas estão cheias de reclamações? Vêm aos cultos, estão com seus jarros cheios, encharcados, mas não têm o que despejar, porque a reclamação ela é maior do que tudo. Se o louvor canta 3 músicas é porque cantou pouco, se a pregação dura 1 hora é porque foi demais, se foi só meia hora é porque foi pouco. As pessoas estão dentro dos seus universos tão orgulhosos, deixando de enxergar as bênçãos que você tem para contar. Em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O reconhecer que precisamos de Deus, o reconhecer que eu não sou um desempenho, eu não preciso provar nada para ninguém, te torna grande, meus queridos. A 4ª distorção, ela fala sobre o meu sobrenome, a minha tradição familiar. Em Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve que sair da sombra da identidade da sua família, da terra e da cultura, para entrar na identidade que Deus estava lhe dando.
Ele deixou o sobrenome para trás para ser conhecido como pai de muitas nações. Quantas pessoas eu atendo que estão presas às suas famílias, achando que de fato elas são somente um sobrenome. A quinta e última distorção: eu sou as minhas experiências. Aquilo que aconteceu com você ou os seus fracassos não definem quem você é. As nossas experiências ruins, muitas vezes elas vêm para nos ensinar. Mas hoje, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, e até mesmo dentro do perfeccionismo que eu falei, como profissional da saúde, eu não posso deixar de falar a importância que existe nós, cristãos, cuidarmos da nossa saúde mental. Se você, por exemplo, sofreu um abuso, se você, por exemplo, foi ferido na sua alma, você pode buscar por uma ajuda terapêutica. Mas nós não podemos colocar isso como um guarda-chuva. A gente precisa entender, e como boa assembleiana, por onde eu vou eu falo, né, nas escolas bíblicas dominicais que tive tanta oportunidade de ouvir, a irmã Neia, a irmã Nair, que está lá atrás, que foram minhas professoras, o Senhor está à porta e bate, Ele não arromba corações. Eu lembro da irmã Nair falar que o Senhor, Ele é muito educado. E de fato Ele é. Só que como o nosso coração, a Bíblia diz que ele é corruptamente enganoso, muitas vezes a gente tem coisas guardadas lá dentro. Ah, Senhor, isso não precisa. Essa dor não precisa mexer. O que eu mais ouço no consultório hoje é pessoas dizendo que lhe aconteceram, foram acometidas por situações, mas eu era só uma criança, isso não tem nada a ver hoje. Tem, meus queridos, tem. E o Senhor está à porta e bate. Ele quer entrar em seu coração para fazer morada e transformação. Mas para isso você precisa abrir a área da sua vida e entender que diante dele não precisamos de máscaras. Quantas bênçãos você teria para me contar hoje se estivéssemos só eu e você aqui? Quando eu falo para mulheres, eu dou uma sugestão de, não sei se alguém aqui já fez isso, pegar um papel e uma caneta, ou para os mais jovens, né, que são mais modernos, um bloco de notas do celular, um computador, enfim. E sentar e como se você estivesse frente a você com 15 anos e começar a escrever uma carta. Alguém já fez isso aqui? Não? Gente, é um exercício incrível. Vale a pena você fazer. Porque quando você começa a escrever tudo que você passou, por exemplo, eu tenho 41. É como se eu estivesse sentada com a Gabriela de 15 anos, contando para ela, dos 15 até os 41, o que me aconteceu. Sabe por que eu estou te sugerindo isso? Porque a nossa mente ela é muito curta. A gente tem a tendência a gravar o que é mais ruim. Por exemplo, eu fico muito chateada quando às vezes eu estou frente a uma mulher grávida, né, e tem um grupo de mulheres, e as mulheres começam a fazer o quê? Aproveita para dormir, aproveita para comer, aproveita, quem vê assim dá para guardar comida num potinho, sono num potinho. Se você quer compartilhar algo com a pessoa, compartilhe algo que lhe foi bom. As coisas ruins, abstraia. A pessoa já está numa fase de sensibilidade. Hoje, em muitos lugares que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas, muitas pessoas relatam que são feridas na alma por coisas desnecessárias que ouviram. Nessa carta que você vai escrever, que eu sempre sugiro, ninguém faz, mas tá bom, tá valendo, né? É mentira, tem gente que faz sim. Nessa carta você vai ver que vai vir a sua memória e ore antes de escrevê-la. Peça para Deus, Deus, traz à memória aquilo que me dá esperança. Porque nessa carta não vai vir só coisas boas, virão coisas ruins. Mas são as bênçãos que você tem para contar. É a identidade que foi formada e firmada em Deus de quem você é hoje. Nós não somos feitos somente de coisas boas. Mas eu posso te dizer e posso te falar por mim. Parece que são nas dificuldades e nas coisas ruins que a gente aprende muito mais, né? Então olhe para essas situações com olhar de amor. As pessoas têm essa mania de olhar para trás e ficar só reclamando. Mas as coisas ruins te trouxeram aqui hoje. Então de um tudo não foi tão ruim assim. Olhe com olhar de amor para a sua história. O seu corpo, mulher, conta uma história. Hoje nós vivemos muitas coisas que um dia nós pedimos a Deus. E às vezes nós usamos elas para reclamar. Tudo isso que eu citei acima não define quem você é. Mas como você está. Por exemplo, eu hoje sou sexóloga, terapeuta, educadora, palestrante. Mas amanhã tudo isso pode mudar.
E quem me conhece bem de perto sabe que um dia isso já mudou. Eu trabalhei como enfermeira obstetra fazendo parto, eu já trabalhei como enfermeira de home care na Unimed, já trabalhei como professora universitária na Unesc em Criciúma. Eu já trabalhei em muitos lugares, mas eu sou uma pessoa, a mãe ainda fala, né? Tu não é bem certa. Porque eu sou uma pessoa desprendida. Então, se amanhã Deus me der uma direção de que eu tenho que fazer algo, eu vou fazer. Eu não me acho maluca, eu me acho como Josué 1:9, eu sou forte e corajosa. Então, quando o Senhor me dá uma direção de algo, eu não tenho medo, porque se o Senhor está comigo, eu não estou sozinha. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição? Eu fiz plantão 2 anos e meio à noite. Quantas pessoas, o plantão inteiro, 12 horas reclamando. Ai, que abuso, ai, porque essa direção, ai, porque esse hospital, ai, porque as pessoas, ai, porque... Cara, esses dias eu encontrei uma pessoa no shopping, ela ainda está no hospital. Eu fiquei imaginando, meu Deus, quantas reclamações ainda continuam, porque ela só parou na minha frente e continuou reclamando. E aí eu olhei para ela, fui um pouquinho ousada, né? E olhei para ela e falei, o que tu está fazendo lá ainda? Estou esperando me aposentar. Eu falei, olha, cuidado, hein? Tu vai morrer infartada daqui a pouco. Porque a gente precisa entender que até o lugar onde estamos, você é feliz no que você faz? Gabi, tu amava fazer parto, por que tu saiu? Porque além de uma direção de Deus, eu trabalhava com pessoas. E eu comecei a perceber que eu não estava mais feliz naquele ambiente. E aí, quando eu não estou feliz, eu acabo transformando a vida de outras pessoas em felizes. Para e pensa. O que você está fazendo, você gosta? Não, Gabi, não gosto. Mas eu não posso sair por questões financeiras. Você tem orado sobre isso? Sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer, às vezes, conseguir as coisas na força do nosso braço. E aí acaba sendo pesado, difícil. Precisamos entender que a identidade não tem como ser alterada. Quando Davi... antes disso, peraí. Identidade. Isso eu trouxe, não sei se está aí, Davi, para tu colocar. Idem quer dizer igual. Ou seja, identidade não é quem você é, mas sim a quem igual você é. Quando Davi matou o gigante, como está em 1 Samuel 17:55, naquela cultura, se eu quisesse saber quem é uma pessoa, eu tinha que perguntar quem era o pai dela. Espera aí que eu vou ler lá para... Não precisa abrir. Eu vou abrir aqui, eu leio e vocês vão entender o que eu quero dizer. 1 Samuel 17:55 diz: Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Nessa cultura, nessa época, quando você queria saber quem era uma pessoa, você precisava saber quem era o pai dela. A identidade dela era igual ao pai. Por isso nós precisamos nos lembrar o que está escrito em Mateus 3:16-17, que nós lemos aqui no começo. Esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Por isso nós que estamos em Cristo precisamos compreender que nossa verdadeira identidade é ser filho de Deus. Repita isso comigo: eu sou filho de Deus. Precisamos entender que a nossa identidade é aquilo que não tem como ser alterado. Você sabia que a sua identidade, ela leva a sua digital, certo? Não existe outra no mundo igual a você. Quando as pessoas às vezes se queixam no consultório, porque para quem não sabe, sexualidade e autoestima, elas caminham lado a lado. Quando eu estou frente a uma mulher linda, como todas que eu atendo são, e não estão enxergando a beleza, o seu valor, para algumas que são cristãs, eu olho e falo: você acha que Deus errou? Não. Você acha que Deus erra? Não. Você é a imagem e semelhança de um Deus. Deus não errou. O que nós estamos fazendo com a gente mesmo é o que a gente precisa refletir. A rede social está destruindo vidas, está destruindo relacionamentos. Ela serve como lifestyle, é para você ver a vida das pessoas, é para você se aproximar de quem está longe, mas ela não deveria ser um meio de comparação. Ela está destruindo a vida das pessoas que não sabem utilizar de uma forma adequada. Ser filho de Deus é algo imutável. Se você nasceu de novo e está conectado à videira, você é um filho amado de Deus, em quem Ele tem prazer, e isso é permanente. O problema está quando você não sabe quem você é.
e por isso continua vivendo uma vida de pecado. E foi aqui, o que eu vou começar a falar para vocês, que me trouxe a estudar sobre identidade. Quando eu atendo pessoas cristãs, e claro, a maioria que chega para mim chega destruída, ou no casamento, ou na sua vida pessoal. E o diabo, ele é tão sujo, mas tão sujo, que todas as pessoas, elas estão com a sua identidade destruída. Mas aqui, se tem uma coisa que me apaixona por Jesus, é que Deus não ama o nosso pecado, mas Ele continua nos amando. No momento em que pecamos, nós não sabemos ou nós nos esquecemos de quem somos. Mas você deve se lembrar que a sua identidade é ser um filho de um Deus vivo. Além de vivo e santo, como está escrito em 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o seu amor por nós é lindo. Mas vale lembrar que Ele nos ama, mas não ama o nosso pecado. Por isso, eu sei que o que eu vou falar agora é um pouco forte, mas eu quero te fazer um convite nessa noite de você, de uma certa forma, não esquecer, porque eu sei que tem determinadas situações que é impossível esquecer. Mas eu quero te convidar para deixar um pouco de lado o que te aconteceu. Eu quero te convidar para você esquecer o que você tem hoje. Eu quero te convidar para você esquecer as suas formações. Naquilo que você trabalha. Eu quero te lembrar o que está escrito em Romanos 8. Romanos 8, do 16 ao 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Cristo, que é co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos cordeiros em Cristo Jesus. E aí eu vou usar para vocês uma frase que eu ouço diariamente no consultório. Ah, Gabi, mas eu sofro muita tentação. Tem muita dificuldade aonde eu trabalho. E eu vou ser muito sincera para vocês. O diabo, ele nem está tão criativo assim. Porque as estratégias são sempre as mesmas. Se você é jovem, vai vir alguém que começa a curtir as suas fotos, que começa a te chamar no Instagram para conversar. Às vezes uma pessoa que você acha bonita te convida para ir no cinema. E aí o nosso problema é confiar no nosso coração, que é corruptamente enganoso. E aí a gente acha que a gente é muito forte. E a Bíblia nos lembra sempre, se você olhar para ela, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ninguém é tão bom que não precise reconhecer a dependência em Deus. Nos relacionamentos, o que eu estou dizendo é que o diabo não é criativo mesmo. Nos relacionamentos, o que acontece? Tudo que falta no seu relacionamento, de alguma forma, o diabo vai trazer alguém, né? Por exemplo, se você não é elogiada em casa, o que o enviado de Satanás no seu trabalho vai fazer? Vai começar a elogiar você. E o problema é que a gente, às vezes, é muito inocente. É por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Você tem orado nos momentos menos improváveis, que você acha que o diabo não está te olhando? Para você, jovem, fique atento. A gente precisa, a todo momento, sermos lembrados que Jesus, quando se fez carne e esteve, o que ele disse? No mundo tereis? Pois é, parece que a gente entendeu parque de diversões. Porque o fato de sermos cristãos parece que a gente não deve ter problemas, parece que passar lutas, Deus está sendo injusto. Deixa eu te dizer, meu querido e minha querida, se você é crente e a sua vida está tranquila, me perdoe, mas você não está incomodando o inferno. Vida de crente tem que ter bastante luta mesmo, bastante dificuldade, para que a gente cada vez mais se lembre do amor de Jesus por nós. Porque parece que quando está tudo muito tranquilo, aí a gente se esquece que Deus é o merecedor de toda a honra e de toda a glória da nossa vida.
Gabi, eu sei que Jesus me ama. E a minha identidade está nele. Mas está muito pesado viver hoje nesse mundo. Eu ouvi essa frase a semana passada. Vamos para Mateus 4:3. O texto que fala sobre a tentação que Jesus viveu no deserto. A todo momento, Satanás está propondo que a gente perca a nossa identidade. Quando ele questionou Jesus, ele queria que o mesmo provasse. A todo momento, o que ele nos diz? Faça para ser. Mas está em Mateus 4 também. Ele não precisava transformar em nada, mesmo que ele tivesse poder. Ele poderia fazer um banquete lá naquele lugar se ele quisesse. Porque ele sabia do propósito. Ele é filho e um dia o seu pai o disse. Se você quer ser como um filho, deve se comportar como um. Fixe os seus olhos no primogênito, Cristo. Se tem algo que me apaixona por Jesus é que o evangelho é simples. Quem complica somos nós. Tem 365 vezes na Bíblia de formas diferentes, não temas. O Senhor sabia que nós seríamos a geração mais ansiosa que existe nesse mundo. A gente está a todo momento, você está aqui, mas já está pensando na sua semana de trabalho, você está aqui, está pensando no que vai comer depois. A gente parece que nunca está completamente por inteiro em algum lugar. A gente é uma geração que tem que estar sempre se mexendo, porque se a gente para, parece que a gente está com algum problema. Somos inquietos e somos movidos a ser inquietos. Eu quero te convidar a sondar o seu coração hoje. Quais são dessas distorções que o seu coração está roubando a sua identidade? As tentações, os problemas, eles nunca vão deixar de existir. Se hoje você está com problema no trabalho, Deus pode te tirar desse lugar e levar para outro, mas você pode ter problema no outro trabalho. Se o seu casamento está tudo bem hoje, não quero, rogar praga, mas em algum momento. A vida é feita de ciclos e de momentos. Em alguns momentos nós nos desentendemos e está tudo certo. Às vezes é na maternidade, está tudo bem com o filho, de repente o filho fica de uma forma, eu não o reconheço. Como profissional eu posso te dizer que toda mudança de comportamento quer nos dizer algo. Só que, como o pastor Carlos fala muito bem aqui sempre, nós somos a geração cabelo ao vento e às vezes nós não temos tempo para parar e ouvir. Precisamos avaliar o nosso coração, colocar Cristo em primeiro lugar, ou seja, amar ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vão sendo acrescentadas. O que tem reinado em seu coração hoje? Quem é o rei do seu coração? É a murmuração? É o orgulho? É o seu trabalho? Vamos ser sinceros, eu gosto muito de trabalhar, porque eu trabalho em algo que eu gosto. Só que se tem algo que a sociedade não está pronta para conversar existem pessoas hoje que são viciadas no trabalho. Mas sabe por quê? Usa-se muito esse termo do vício. Só que muita gente usa o trabalho para fugir de casa. Seu problema está em casa, Deus está te convidando para resolver esse problema. Josué 1:9 diz que nós somos fortes e corajosos. Só que entre nós aqui, tem muitos momentos que a gente não quer ser e a gente não se sente assim. Quer ver uma expressão que me deixa doente, que eu não suporto, é a tal da guerreira. Ai, gente, a guerreira deixa para a Xena, para a Xirra, para a Shakira, deixa para quem for, Não. Sabe por quê? Porque esse termo guerreira, ele traz um peso com ele muito grande. Quando a gente ouve essa palavra, nossa, meu amigo, você é guerreira, hein? Você é guerreira. Parece que a gente está carregando o peso do mundo nas costas. Ninguém, em nenhum lugar do mundo dá conta de tudo. Ninguém dá, nem eu, nem você, ninguém dá. Só que esta porcaria chamada celular, ela faz a gente acreditar que as pessoas dão conta de tudo. Quero te fazer um convite. Quando você tiver um tempo, avalie quem você segue, por que você segue. Às vezes o rei do seu coração está sendo isso aqui. E o Senhor está te convidando hoje, Ele está te chamando. Tem vários vídeos aí que são muito legais, a gente curte, a gente compartilha, mas vamos ser sinceros. Se o seu celular quebrasse hoje, como você ficaria? Você sabia que no Albert Einstein hoje já tem uma ala para viciados, dependência do celular? Pessoas que têm vício. E o que mais me apavorou que eu li esses dias é que eles estão com um projeto para abrir a ala infantil da dependência.
O que tem reinado seu coração? Os pecados de imoralidade sexual, muitas vezes, eles não são falados na igreja. Hoje eu tenho atendido muitos cristãos que estão viciados na pornografia e nós precisamos falar sobre isso. A pornografia tem sido o rei de muitos corações. Mas essa noite, chegou cura para a sua casa chamada coração. Mas o Senhor está à porta e bate, Ele não arromba corações. Será que o rei do seu coração é seu filho, sua filha? Deus não nos deu os filhos para que eles sejam uma pedra de tropeço, como eu ouço no consultório. Se eu soubesse que ter filhos transformaria meu casamento nisso, eu não teria tido. E a minha vontade é dar um grito e dizer, não fale mais nada. Eu só olho com o olhar e começo a balançar a cabeça e olho bem nos olhos da pessoa e falo, de forma alguma, Deus te deu para isso. Você colocou eles num lugar onde eles nunca deveriam ter ido. Nunca se falou tanto sobre feminismo, sobre machismo, sobre lugares aonde Deus não nos colocou como homens e mulheres. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso coração, sondar ele e ver se há algo que o Senhor ainda não penetrou no mais íntimo dele. Eu percebo que tem pessoas que elas não parece que saem do lugar. E quando a gente começa a conversar, que eu tenho a oportunidade de conhecer, eu percebo que de fato são pessoas que têm coisas que ainda não compartilhou. Gabi, mas o Senhor ele não é onisciente, onipresente? Ele não sabe tudo do meu coração? Por que eu preciso falar? Se tem uma história da Bíblia que eu amo, é a do cego Bartimeu. Ele foi trazido pelos discípulos, colocaram ele em frente ao mestre, e era óbvio que o Senhor sabia o que ele queria. Eu imagino que a coloração dos olhos dele eram azuis. O Senhor viu que ele foi trazido. Ele poderia ter vindo caminhando, ele não veio. E na hora que o Senhor para em frente a ele, o que o Senhor pergunta? O que queres que eu te faça? E na mesma hora ele respondeu, eu quero ver. E ele viu. O que o Senhor quer é que a gente olhe bem para ele e diga o que está em nosso coração e que nós queremos. A vontade de Deus, ela continua sendo soberana e absoluta. E infelizmente muitos cristãos têm se comportado como crianças mimadas quando Deus fala um não. Quer ver quando Deus silencia? Como é difícil, meus queridos. Quantos processos a gente vive e Deus não fala. O silêncio é muito desafiador. Você ora, você pede, você não tem uma resposta. E aí é o ponto que eu quero chegar para a gente finalizar. Independente das respostas que o Senhor tem dado ao seu coração, independente da forma como está a sua vida, quando a sua identidade ela é firmada no Senhor, você está como uma rocha que não vai ser abalada por qualquer coisa. Os cristãos que estão nesse perfil que eu falei das distorções, com a identidade achando que está no que faz, em quem é, no seu desempenho, no seu sobrenome ou nas suas experiências. Essas pessoas estão como se elas estivessem com vendas nos olhos. Elas estão impedidas de enxergar as bênçãos que o Senhor tem feito na vida para contar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse sobre essas perguntas que eu vou te fazer agora. Quem é o rei do teu coração? Peça para o Senhor sondar o seu coração. Se a gente responde rapidamente a alguma coisa, a gente rapidamente tenta enganar a nós mesmos. Peça para o Senhor sondar o seu coração. Senhor, me mostra quem tem sido o meu rei. É o meu celular? É o meu trabalho? É a minha família? É a pornografia? É a minha escola? É a pessoa que eu gosto? Quem é o rei do seu coração?
Onde a sua identidade hoje está firmada? Ela está firmada na rocha que é Jesus? Ou a sua identidade está firmada em quem você é, no que você faz, no seu desempenho, no seu sobrenome ou nas suas experiências? E a última pergunta: o que está faltando para você enxergar a sua identidade em Deus? O Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem tenho me agradado. Quem é você quando ninguém está te vendo? O que você tem feito? Como está o coração? Posso colocar aí para ti? Se o Senhor descesse agora nesse ambiente, nós seríamos os filhos que Ele tem se agradado. O que Ele falaria sobre nós? Não seja resumido ao que te aconteceu, ao que você foi acometido. Hoje, o que eu mais vejo as pessoas no consultório, elas se resumem a uma situação que aconteceu em suas vidas. Você não é, de forma alguma, o que te aconteceu. Você é filho, você é amado, você é escolhido, você é precioso. Não se esqueça dessa frase. A nossa identidade não tem como ser alterada, a menos que você deixe que esses reis e essas distorções tomem conta do seu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero chamar o pastor Carlos aqui agora.